Fique com os melhores histórias de terror do Reddit. Esse compilado tem histórias reais. Minha mãe começou a anotar tudo o que eu fazia. Descobri o motivo tarde demais. Sempre achei minha mãe um pouco controladora. Perguntava onde eu ia, com quem falava, que horas dormia. Normal. Mas depois que meu pai morreu, isso piorou. Um dia, procurando documentos no quarto dela, encontrei um caderno escondido no fundo do guarda-roupa. Não era diário, era uma lista. Horários que eu acordava, quanto tempo eu ficava no banho, o que eu comia, até frases que eu falava durante o dia. Tudo com datas. No final de cada página, sempre a mesma frase escrita com outra caneta. Ainda é ele. Meu estômago virou. À noite perguntei o que era aquilo. Minha mãe empalideceu. Sentou na cama e começou a chorar. Disse que eu não podia ter visto aquilo ainda. Ela me contou que, semanas antes de meu pai morrer, ele começou a agir diferente. Esquecia coisas simples, olhava para ela como se não reconhecesse. Na última noite, ele acordou e disse: Se eu não for mais eu, não deixa ele ficar. Ela achou que era delírio. Até eu começar a fazer as mesmas coisas, os mesmos horários, as mesmas frases, os mesmos olhares vazios. Perguntei o que ela fazia se descobrisse que não sou eu. Ela respondeu, chorando: O que eu prometi para o seu pai? Naquela madrugada, acordei com ela parada na porta do meu quarto, segurando o caderno. E uma seringa. Foi quando percebi que a última anotação não era dela. Estava escrita com a minha letra. Ela já percebeu. Descobri tarde demais que humanos também lambem. Sempre ouvi que animais lambem para reconhecer cheiro. Nunca pensei muito nisso. Até aquela noite. Acordei com um barulho baixo perto da minha cama. Algo como respiração lenta. Achei que fosse meu cachorro, então deixei a mão cair para fora da cama. Senti algo quente encostar na minha pele. Uma lambida. Suspirei aliviada e fechei os olhos de novo. Foi quando percebi. Meu cachorro dormia do outro lado do quarto. Eu conseguia ouvir a respiração dele, bem longe da minha mão. Abri os olhos devagar. No escuro, havia uma silhueta agachada ao lado da cama, muito magra, parada demais. Senti outra lambida, mais lenta. Então uma voz baixa, quase curiosa, sussurrou: Humanos também lambem. Meu corpo travou. Levantei num impulso e saí correndo para fora de casa. Nunca mais dormi ali. Mas às vezes acordo com a sensação de que algo ainda lembra do meu gosto. Baseado em relatos reais da internet, remake. Algo estava fingindo ser um cachorro perto da minha casa. Ele parecia um cachorro grande, magro demais, com as costelas aparecendo. Ficava parado no meu quintal, sempre me olhando. Nunca latiu, nunca correu. Quando abria a boca, eu via dentes grandes demais para um animal normal. Eles não se encaixavam direito. Toda noite, ele chegava mais perto da casa. E eu nunca ouvia passos. Uma madrugada, acordei com respiração do lado de fora da janela. Olhei devagar. Ele estava em pé, apoiando o corpo no vidro. Os olhos não piscavam. A boca abriu devagar, como se estivesse treinando. Então tentou latir. Mas o som que saiu parecia alguém errando a própria voz. Na manhã seguinte, encontrei marcas no vidro. Não eram patas. Eram dedos longos, pressionados de dentro para fora. Relato real. Fui contratado para cuidar de uma casa. As regras não falavam sobre o porão. Fui contratado para cuidar de uma casa isolada por uma semana. Boa grana. Trabalho simples. O dono só deixou uma lista de regras na mesa. 1. Tranque todas as portas às 10 horas. 2. Não abra a porta se alguém bater depois disso. 3. Ignore qualquer barulho vindo do andar de cima. 4. Nunca desça ao porão. A casa tinha 2 andares e nenhuma escada para cima. Na primeira noite, ouvi passos no teto. Na segunda, alguém testou a maçaneta da porta da frente às 22 yards exatas. Na terceira, ouvi a porta do porão abrir. Desci só até o último degrau. No fundo, vi um espelho enorme. Colado nele, um bilhete escrito à mão. Agora que você leu as regras, é sua vez de escrevê-las. Atrás de mim, ouvi a porta do porão fechar. A casa precisava de um cuidador, e agora sabe que eu obedeço. Ele virou porco na nossa frente. Quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, saía para caçar à noite com 3 amigos. A gente conhecia todo mundo da região. No meio do mato vimos um homem parado. Na hora soubemos quem era. Sem dizer nada, o corpo dele começou a mudar. Os ossos estalaram. Enquanto se transformava, ele fez um barulho estranho. Um som de porco, baixo, grosso, errado. Era como se o barulho viesse de alguém tentando imitar um animal. Quando a transformação acabou, o porco olhou para a gente por um segundo e saiu correndo pelo mato gritando. A gente ficou ali. Não correu. No outro dia, encontramos o mesmo cara, normal. Foi aí que um de nós falou, bem baixo: A gente sabe o que você é. Ele não respondeu. Só abaixou a cabeça e foi embora. Depois disso, ninguém mais voltou para caçar naquele mato. Não por medo, mas porque o pior não foi o que ele virou. Foi saber quem virou. Nunca pensei que minha própria família poderia me assustar. Até aquela noite. Desde pequeno, meus pais diziam: Nunca abra portas depois da meia-noite. Eu sempre achei bobagem. Mas à noite,
Comecei a ouvir coisas estranhas no corredor. Passos leves, sussurros, que pareciam me chamar pelo nome, mas de um jeito diferente, que não era exatamente a voz deles. Uma noite, acordei com uma voz me chamando do porão. Era minha mãe, mas tinha algo errado. Um tom frio, insistente. Filho, vem aqui! Meu coração disparou. Cada passo em direção à porta, a voz ficava mais urgente. Eu queria ignorar, mas não conseguia. Quando finalmente olhei pelo olho mágico da porta do porão, não vi ninguém. Apenas a luz fraca oscilando e uma sombra que não se parecia com nada que eu conhecia. Na manhã seguinte, tentei falar com meus pais. Eles agiram como se nada tivesse acontecido, sorrindo normalmente como sempre. Mas quando cheguei na cozinha, vi o celular da minha mãe, tocando no chão. E a notificação era minha própria foto dormindo, tirada às 2 da madrugada. No fundo da foto, a sombra estava lá, parada atrás de mim. Quando eu era criança, vi algo neste corredor que me assusta até hoje. Quando eu era criança, fui a uma festa enorme com 2 amigos. No meio da confusão, decidimos explorar um corredor que ninguém parecia notar. O corredor era escuro e silencioso, como se engolisse o som da festa. De repente, uma sombra apareceu. Não era humana de verdade, mas algo feito de fumaça negra, que se movia de forma estranha, como se estivesse viva. Não tinha rosto nem braços claros, mas parecia nos estudar, e cada passo que dávamos, ela se aproximava flutuando sem tocar o chão. Saímos correndo, tropeçando e batendo portas, e quando olhei para trás, a sombra parecia rir. Ou ao menos senti isso, antes de desaparecer no ar. Até hoje, quando tento lembrar, os detalhes mudam na minha cabeça. Às vezes me lembro dela como uma fumaça, às vezes como um vulto humano. Meus amigos têm lembranças completamente diferentes. Mas tem uma coisa que todos lembramos. Aquela sombra não pertencia àquele mundo. Não era só um sonho, ele estava lá. Pouco depois que eu e meu avô nos mudamos para a casa onde meu pai cresceu, eu estava exausta e deitei no sofá para tirar uma soneca. Enquanto dormia, tive um pesadelo horrível. Um homem estava do lado de fora da janela, me olhando fixamente. Eu tentava gritar, pedir ajuda, mas minha voz não saía. Ele continuava ali, imóvel, olhando direto para mim, como se pudesse enxergar cada pensamento meu. Quando acordei, meu coração disparou. E não era só um sonho. Ele estava lá fora, do mesmo jeito que eu tinha visto no pesadelo, me encarando. Eu gritei, e meu avô e minha tia correram para me socorrer, mas ele desapareceu antes que alguém pudesse alcançá-lo. Quando saímos para ver, havia pegadas no jardim, indo embora da casa. Mas algo dentro de mim me dizia que ele não tinha realmente partido. Até hoje, quando fecho os olhos para dormir, sinto que ele ainda me observa, exatamente como naquela tarde. Meu pai atende o telefone toda noite às 3h17. Nunca dei muita atenção no começo. Sempre às 3h17 da manhã, o telefone fixo da casa tocava. Meu pai levantava da cama, atendia, ficava em silêncio por alguns segundos e dizia apenas: "Ela ainda não sabe." Depois, desligava e voltava a dormir. Meu pai atende o telefone toda noite às 3h17. Nunca dei muita atenção no começo. Sempre às 3h17 da manhã, o telefone fixo da casa tocava. Meu pai levantava da cama, atendia, ficava em silêncio por alguns segundos e dizia apenas: "Ela ainda não sabe." Depois, desligava e voltava para me como se nada tivesse acontecido. Perguntei uma vez quem ligava. Ele respondeu: "Número errado." Ontem à noite, meu pai viajou a trabalho. Às 3h17, o telefone tocou de novo. Atendi. Do outro lado da linha, ouvi minha própria voz, dizendo: "Ela ainda não sabe." Atrás de mim, ouvi o barulho da porta do quarto, do meu pai se abrindo. Mas eu estava sozinho, em casa. Essa semana já acabou o compilado, mas semana que vem tem mais histórias de arrepiar. Comenta da sua história aqui e ela pode aparecer no próximo vídeo.